Vamos lá, gente, então, desorientar um pouquinho, né? Mas vamos lá, né? Foco novamente, veja quantas vezes for necessário, então decora aí como a gente falou, tá certo? Continuando esse parágrafo 7º, o que que a gente tem que entender ainda, tá? Essa inelegibilidade, ela não vai ser uma inelegibilidade geral. Por quê? Porque a Constituição fala, olha só, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, essa inelegibilidade, por exemplo, eu sou mulher de um prefeito, eu não estou inelegível em todo o território nacional. Eu estou inelegível no território de jurisdição do meu marido. Se ele é prefeito da cidade X, eu vou estar inelegível na cidade X. Entenderam? Então, vamos lá conversar sobre esse território de jurisdição, tentar entender melhor como é que fica isso daqui. Não vou apagar, vou colocar aqui uma página em branco para a gente poder conversar. Então, olha só. Quem são os inelegíveis? Como eu te disse, é o cônjuge ou o parente até o segundo grau. O parente até o segundo grau nós já entendemos, né? Espero que sim. O cônjuge, eu vou aqui colocar também, obviamente, o companheiro, ok? Esses são os inelegíveis. São inelegíveis por quê? Porque eles mantêm essa relação de parentesco com um titular do Poder Executivo. E onde eles são inelegíveis, pessoal? Eles vão ser inelegíveis no território de jurisdição desse titular. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, um prefeito do município X, onde é que eu vou estar inelegível? Eu vou estar inelegível no município X. Para quais cargos? Para o cargo de prefeita do município X e vereadora do município X. Ok? Meu marido é prefeito desse município e eu estou inelegível nesse município, porque é o município o território de jurisdição do meu marido. E se eu quiser me candidatar a prefeito do município Y, sem problema. Vereador do município Z, sem problema. Governadora do estado, sem problema. Presidente da república, sem problema. Porque a jurisdição do meu marido é exatamente aquele município. Então, é lá onde eu estou inelegível, ok? Então, prefeito de município só deixa inelegível seu cônjuge, seu companheiro, seu parente até o segundo grau, no município onde ele é prefeito. Ficou claro? Observação, tá? Uma que é geral para todos os titulares do Poder Executivo, que diz respeito ao cônjuge e ao companheiro. O STF tem súmula vinculante dizendo que mesmo que esse cônjuge ou companheiro venha se separar ou se divorciar no curso do mandato, ele não se torna elegível. Ou seja, ele se mantém inelegível. Como assim, Arsênio? Meu marido é prefeito do município X. Deu problema, não tem quem dê continuidade aí ao mandato. Ele já está no segundo mandato, vai perder a prefeitura, né? O povo agarrado no poder público. Vai perder a prefeitura, o que ele faz? Só confia em mim. E aí, Arsênia, posso? Não posso, tá? Não posso porque meu marido, ele é prefeito do município e eu sou mulher dele. Estou inelegível. Arsênia, mas se vocês se separarem de mentirinha, só faz de conta, né? Como já aconteceu, não estou inventando história não. Tanto aconteceu que tem uma súmula vinculante, né? Sei lá, vai lá, faz um divórcio, o que importa é o amor, né? Nós estamos unidos, né, pelo nosso amor, né, pelo papel e tal, não tem problema nenhum, vamos lá. Não pode, porque se for no curso do mandato, quem começa casado, termina o mandato casado, mesmo que haja divórcio ou separação no meio do mandato. O cônjuge vai continuar inelegível, ok? O TSE foi tão além, que ele disse que até se morresse no curso do mandato, o titular morresse no curso do mandato, o cônjuge continuava inelegível. O STF reformou, não aceita mais isso, cuidado com questões antigas, tá certo? Então, cônjuge, muito embora tivesse sido separado, né, ou divorciado no curso do mandato, ele continua inelegível e é para todo mundo, tá bom? Para todo mundo. Muito bem. Esse
no caso aqui do prefeito, né, vamos aqui para outro titular do Poder Executivo. O governador. Quem é que está inelegível se eu for governador do estado X? Eu vou estar inelegível a quê? A todos os cargos eletivos que têm jurisdição no estado X. Quais são os cargos eletivos que têm jurisdição no estado X? De governador de X, deputado estadual de X, tá certo? Mais alguém? Sim. O prefeito dos municípios do estado X e os vereadores dos municípios do estado X. Tá na cara, não tá? Muito bem. Só a Sênia? Não. Também vai estar inelegível para o cargo de deputado federal do estado X e deputado e senador federal do estado X. Assim, mas deputado não é federal? Senador não é federal? Mas ele não está representando, né, aquele estado? Então, por aquele estado, ele não pode sair como deputado, nem como senador, tá certo? Então, olha só aqui o que a gente tem, tá? Governador do estado vai deixar os seus parentes, cônjuge ou companheiro, e parentes até o seu segundo grau, inelegíveis para todos os cargos eletivos daquele estado, tanto de governador, como de deputado estadual, como de prefeito dos municípios daquele estado, vereador dos municípios daquele estado, deputado federal por aquele estado e senador por aquele estado. Esses são os cargos que ele não pode concorrer. Assim, ele pode concorrer para quê? Para todos esses cargos de um outro estado. Não tem problema nenhum. Ele pode concorrer, por exemplo, para senador de um outro estado. Foi o que aconteceu com a Rosinha Sarney, né? A Rosiane Sarney, desculpa, Rosinha Garotinho, Rosiane. A Rosiane Sarney, tá? E o Sarney. A Rosiane, ela era governadora do Maranhão e o Sarney quis sair como senador. Ele não poderia sair como senador pelo Maranhão. Por quê? Porque a Rosiane, ela era governadora do estado do Maranhão e o pai dela, por ser parente de primeiro grau, estava inelegível para governador do Maranhão, deputado estadual do Maranhão, prefeito de qualquer cidade do Maranhão, vereador de qualquer cidade do Maranhão, deputado federal pelo estado do Maranhão e senador federal pelo estado do Maranhão. E aí, né, ele saiu aí como governador do Amapá, ok? Tranquilo, gente, deu pra gente entender isso daqui? Essa é a ideia de inelegibilidade. Assim, se eu for presidente da República, bom, se você for presidente da República, o seu território de jurisdição é o território nacional. Você é presidente da República em todas as cidades do Brasil, você é presidente da República em todos os estados do Brasil. Significa dizer que o seu cônjuge, seu companheiro, seu parente até o segundo grau se torna inelegível para todos os cargos. Ok? Com a única exceção, tanto para presidente, para prefeito, como para governador, ou seja, esses indivíduos, cônjuge, companheiro, parente até o segundo grau, não serão inelegíveis, caso estejam concorrendo a esses cargos e parentes de prefeito, a esses cargos com parentesco com o governador ou para qualquer outro cargo com parentesco ao presidente da República, eles não estarão inelegíveis, ou seja, salvo se cair na questão aqui da Constituição.
salvo se já titular de mandado eletivo e candidato à reeleição. E é para o mesmo cargo, tá? Vejo que reeleição é para o mesmo cargo. Ou seja, eu já sou prefeita do município X e meu marido é governador do estado X. Tem algum problema, Sênia? Nenhum. Porque como eu já sou prefeita, o fato dele ser governador não me impede nada. Porque eu venho para cá, ó, em reeleição. Eu fui eleita prefeita, estou lá como prefeito. Ele pode ser eleito para governador? Pode, porque a minha jurisdição é municipal. Ele se candidatou a governador. Nas próximas eleições eu posso buscar a reeleição tranquilamente, sem problema nenhum, porque eu estou buscando reeleição para o meu mesmo cargo. Fechado? Muito bem. Respira fundo que eu vou te dar aqui um exemplo que vem caindo em prova e vem pegando gente porque o pessoal está decorando e não está entendendo. Eu e meu marido, meu pai e eu, meu irmão e minha irmã, enfim, parentes até o 2º grau, cônjuges ou companheiros, que não são detentores de mandado eletivo, não são, e buscam ao mesmo tempo, em um mesmo pleito, um mandato eletivo. Eu vou para governadora, meu marido vai para senador, pelo mesmo estado. Eu vou para vereadora, meu marido vai para prefeito, no mesmo município. Pode? Tem algum problema? Nenhum. Por que, Arsênio? Tu acabou de dizer que tinha. Não. Eu acabei de dizer que, para eu me tornar inelegível, o meu parente tem que ser titular do Poder Executivo. E no meu exemplo, nem eu, nem meu marido, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém era titular de nada. Nós estávamos parentes candidatos a um cargo eletivo. Tem algum problema parentes de 2º grau, cônjuges e companheiros, serem candidatos a cargo eletivo em uma mesma jurisdição eleitoral? Nenhum, sem problema nenhum. Eles continuam e podem concorrer e podem se reeleger, porque entram aqui na ressalva. Se você estiver buscando reeleição para o seu mesmo cargo, não tem problema nenhum. Ficou claro, gente? Essa é a nossa ideia de inelegibilidade. A tua prova vai estar assim. Fulano é sobrinho de cicrano, que é vereador da cidade tal. Fulano pode concorrer ao cargo de prefeito da cidade tal? Pode. Por que que pode? Porque fulano é vereador e titular do legislativo não causa inelegibilidade, é o titular do executivo. Fulano e cicrano são marido e mulher, buscam se concorrer ao cargo de prefeito e vereador de um mesmo município. Pode? Pode. Por quê? Porque eles não são candidatos. Estão entendendo? A banca vai tentar brincar com essa questão de colocar candidatos e tentar buscar uma inelegibilidade ou colocar aqui um titular do poder legislativo que não causa nenhuma inelegibilidade, tá? Titular do legislativo pode ser senador, deputado, vereador, e o senador, deputado e vereador não torna ninguém da sua família, nem do seu cônjuge, inelegível. Tá certo, pessoal? No mais, deem uma revisada, tá? Realmente é uma matéria muito detalhada e eu não preciso te dizer que é o parágrafo que mais cai em prova, né? Porque é o que a gente vai ter mais detalhes, é o que a gente precisa ter um pouco mais de atenção e aí fica para vocês, né? Tudo que a gente tem aqui é tanto jurisprudencial, como é doutrinário, como tá legal, tá? Para você conseguir desmembrar aí qualquer prova, CESP, FCC, FGV, o que for, você consegue se sair de qualquer questão envolvendo isso daqui. Fechamos? Parágrafo 7º, portanto, inelegibilidade reflexa, foi-se. Vamos lá para o nosso parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, ou seja, aquele que pode se alistar, ou seja, aquele que não é conscrito. Por que assim? Lembra? Quando a gente estava falando de alistamento eleitoral, capacidade eleitoral ativa, que eu falei que o maior de 18 anos se alista obrigatoriamente, maior de 16, menor de 18 facultativamente, analfabeto e maior de 70 facultativamente. Estão lembrando disso daí? E a gente falou que não pode se alistar o estrangeiro e o militar conscrito, pronto. Então, um militar alistável, ou seja, aquele que não é conscrito, ele é elegível. Se ele está alistado, ele pode se eleger. No entanto, entretanto, todavia, ele precisa atender às seguintes condições. Que condições são essas que ele vai?
Se ele contar com menos, tá, de 10 anos de serviço, ele se afasta da atividade. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, no caso de ser eleito, ele passa automaticamente, quando no ato da diplomação, para a sua inatividade. E aí é que a gente tem que conversar. Ó, se ele tiver menos de 10 anos, ele vai se afastar. E isso daqui equivale para a gente a pedir exoneração. Como assim, Arsênia? Estou te dizendo, é o militar que tem menos de 10 anos, tá? Ele tem que sair do cargo dele, renunciar ao cargo dele, ou seja, pedir exoneração e se candidatar. E aí ele acende uma vela bem grande, porque se ele perder a eleição, ele perdeu o cargo e a eleição. Ele não volta, tá? Isso daqui, pessoal, de 2013 para cá, tem caído muito em concurso, porque teve uma decisão do STF que declarou, que nem tem nem como declarar isso inconstitucional, porque isso aqui é norma originária, você vai ver comigo que norma originária não pode ser declarada inconstitucional, tá? O STF disse que não pode militar, se afastar da atividade, perder a eleição, pedir para voltar e dizer que não sabia, por exemplo, né, que tinha perdido o cargo. Isso não existe. O STF disse que isso aqui é totalmente correto, que isso daqui é constitucional e que esse marco de menos e mais de 10 anos não fere nenhum princípio da proporcionalidade, porque o objeto dessa ação era exatamente isso, era dizer que era desproporcional. Qual era a diferença de eu ter 10, menos de 10 e mais de 10? Nenhuma, né? Tem toda a diferença. A carreira militar é toda organizada em cima desse período de 10 anos, a estabilidade, enfim, patentes que só podem ser exercidas após esse período, tudo isso justificado dentro da própria organização militar. Então, para que tivesse uma coerência, tá? Foi colocado esse marco temporal de menos de 10 e mais de 10 anos de serviço. Menos de 10 anos de serviço, pede exoneração, se afasta da atividade, tá? Se ele tiver mais de 10 anos, aí ele pode concorrer no cargo, não tem problema nenhum, porque ele vai ser apenas agregado pela autoridade superior. O que é ser agregado? Para a gente, pessoal, equivale a uma licença, tá? Para a gente, quando eu falo para a gente, para os servidores civis, tá? Equivale a uma licença. Como assim, Arsênia? Dentro da organização militar, existe uma premissa muito forte, que é a premissa da hierarquia. Os militares, eles se organizam com base na hierarquia. Então, aquela patente superior, ela exerce, sim, um poder de mando sobre as patentes inferiores, tá? Soldado, sargento, tenente, tudo isso aí é um escalonamento. Coronel tem todo um escalonamento, tá certo? Dentro dessa ideia de hierarquia, o que a Constituição quer evitar que aconteça? Que esse militar que está na atividade, tá? E é candidato, use da sua superioridade, use da sua hierarquia para estar captando voto. Então, para que isso não aconteça, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Ou seja, ele deixa de exercer a força da sua patente, a hierarquia da sua patente. E aí é como se ele tivesse de licença dessa hierarquia militar. E para que ele não exerça, tá, essa força e não tire aí uma certa vantagem, coloca-se ele aí agregado à sua autoridade superior, ok? Aí, se ele não for eleito, ele retoma as atividades. Normalmente. Agora, se ele for eleito, aí nesse caso, ele vai passar automaticamente para a inatividade. Que é reserva, que é a reserva do serviço, né, militar. Então, ele passa automaticamente para a inatividade. Isso daqui, pessoal, essa passada para a reserva, ela é automática, como eu estou falando para vocês. E ocorre no ato da diplomação. Ok? Ela ocorre no ato da diplomação.
O que é o ato da diplomação? É assim, ó, no processo eleitoral, tu vai ter aqui as convenções partidárias, né, a escolha do candidato, o registro, a campanha, a eleição, depois a homologação do resultado e depois a diplomação. Então, no momento da diplomação, que acontece ali no mês de dezembro, tá? Para os cargos do Poder Executivo, naquele momento da diplomação, ele já foi, né? Naquele momento, automaticamente ele passa para a reserva. Ele não pode mais estar na atividade militar, ok? Para os cargos do Legislativo, essa diplomação, muitas vezes ela acontece no período de janeiro, porque a posse é só em fevereiro, tá? E no caso do Legislativo, acontece também que eu tenho os suplentes. Quem tem suplente, na verdade, é senador. Mas o pessoal fala que aqueles que ficam na vez para subir como vereador e deputado, também estariam numa suplência. Vamos colocar assim, que é o termo que o pessoal usa. Nesse caso, a grande maioria não recebe a diplomação de imediato, só vai receber a diplomação caso haja aí a chamada deles para assumir o cargo de deputado, né, ou de vereador, ou de senador, tanto faz. Nesses casos, pessoal, onde há essa chamada da lista de espera nos cargos do Legislativo, mesmo que essa chamada seja uma chamada temporária, por exemplo, eu sou deputado e vou precisar me ausentar por 120 dias, vou pedir uma licença. Nesse meu período de 120 dias, vai assumir um deputado que está aí na lista de espera, né, o próximo mais votado. Ele vai assumir o meu cargo temporariamente, mas ele é militar. Nesse caso, pessoal, ele vai passar para a reserva? Vai. Essa diplomação é o ato de diplomação que passa o militar para a reserva. Não importa o tempo que ele ficar no cargo. Não importa se ele vai tirar só uma licença ou ele vai exercer o mandato inteiro. Mas é o ato de diplomação que passa o militar automaticamente para a reserva. Então, ele vai para a reserva, sim. E depois de 120 dias, assim, ele retoma o cargo? Não retoma a atividade. Ele continua como militar da reserva, tá certo? Então, é algo muito sério, algo muito bem, é algo que deve ser muito bem pensado, né, para o militar. Então, dentro disso aqui tudinho, menos de 10 anos, afastamento é a mesma coisa que exonerar, mais 10 anos, agregado, equipara-se aí a um tipo de licença. Se ele não for eleito, ele retoma o cargo dele normalmente. Se ele for eleito, no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a reserva, ainda que essa diplomação seja uma diplomação para assumir o cargo temporariamente, para tirar a licença, por exemplo, de quem saiu temporariamente do cargo. Ainda assim, ele continuará passando para a reserva. Fechamos? Olha aqui, pessoal. Parágrafo 9º, como eu já te disse, né? Lei complementar, tem que ser necessariamente lei complementar, é exclusivo, portanto, de lei complementar, já caiu em prova, sim, tá? É exclusivo de lei complementar, outros casos de inelegibilidade, né? Fora os previstos na Constituição, sim, é exclusivo. Só lei complementar poderá pensar. Então, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, né, porque as inelegibilidades elas não podem perdurar para sempre, a fim de proteger quais são os casos de inelegibilidade: probidade administrativa, moralidade para exercício do mandato, considerada aí a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Essas são as outras hipóteses. Ou seja, as inelegibilidades que porventura venham a aparecer vão ter sempre que se basear em uma dessas situações. Ou vida pregressa, né, questão de moralidade, questão de abuso de exercício, enfim, tem que se basear em uma dessas situações. Exemplo é a nossa lei da ficha limpa, tá? Que vai pensar aí na probidade administrativa, na moralidade pública, para poder pensar em um prazo de inelegibilidade. Parágrafo 10. O mandado eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, tá? Então, aí esse mandado eletivo, essa ação de impugnação de mandado eletivo, tá? A chamada AIME, né? Uma das hipóteses da ação de impugnação de mandado eletivo é exatamente esse daqui. 15 dias da diplomação, tá? E sempre baseado em um ato onde se abusou do poder econômico, de corrupção ou de fraude, tá? Por exemplo, durante a candidatura, ele usou
um carro oficial da prefeitura para levar pessoas de interesse particular, como um caso que eu já vi, por exemplo, o prefeito, na época da campanha, usou tratores da prefeitura para cavar açude e tentar conseguir aí voto, né, fazer benefícios particulares. Não pode, né? Isso aí tudinho proibido, portanto, a partir dos 15 dias contados da diplomação, pode-se impugnar este mandato eletivo. 11º, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Isso aqui era tipo assim uma tentativa de tentar coibir que as pessoas usassem dessa ação de impugnação de mandato eletivo com fins eleitoreiros, né, politiqueiros, digamos assim. Então, se for temerária, ou seja, se eu souber que aquele fato é inverídico, respondo também pela má-fé, ok? E aí a gente entra aqui no 15º, pessoal, que a gente vai falar aqui de cassação ou de suspensão e de perda dos direitos políticos, lembrando desde já que cassação é vedada, tá certo? Aí eu comecei do nosso artigo 5º, para que a gente não tenha aqui um rompimento na nossa matéria, como eu extrapolei os meus 6 minutos lá da outra aula, né? A gente para aqui aos 26 e próxima aula a gente continua falando aqui do artigo 5º, tá? Até já já.